Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou dar continuidade àquilo que serão os episódios dedicados a dar suporte a todos aqueles que estão no meu desafio 90 dias de transformação. Se não conhece o meu desafio, convido a clicar aqui no topo da página do vídeo, onde irá aparecer o link que o encaminhará para o vídeo onde eu explico de que forma é que você pode transformar uma ou mais áreas da sua vida num processo simples de 90 dias e que eu acredito que vai beneficiar toda a comunidade de seguidores aqui no YouTube. Pois bem, hoje eu vou falar sobre aquele que eu acredito ser um dos temas mais importantes em qualquer processo de transformação em uma ou mais áreas, que tem a ver com a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é um tema que muitas vezes é confundido pelas pessoas como algo associado à culpa. Ou seja, no momento em que eu digo que sou responsável por alguma coisa, eu assumo a culpa de algo. É muito curioso, nós enquanto seres humanos, nós temos muita facilidade em assumir responsabilidade sempre que nós vencemos, mas temos muita dificuldade em assumir responsabilidade sempre que ela está associada a um acontecimento de fracasso. Ou seja, se eu consigo fazer alguma coisa de positivo na minha vida, eu não tenho dificuldade em dizer que eu fui responsável por aquilo. Mas se alguma coisa de negativo acontece na minha vida, eu tento imediatamente encontrar culpados, entre aspas, para justificar esse meu fracasso. Mas todas as pessoas que procuram transformar a sua vida devem, acima de tudo, assumir responsabilidade por tudo aquilo que lhes acontece, seja positivo, seja negativo. E você diz assim, Luís, mas assumir responsabilidade de coisas que não dependem de mim? E a questão é precisamente essa. Eu vou-lhe dar um exemplo que, de alguma forma, demonstra de que forma é que deve ser a nossa postura em qualquer processo de mudança vivencial. Imaginemos que você vai na rua e que vai mandar uma mensagem de texto. Seja pelo WhatsApp, seja para outro número de telefone, você vai mandar uma mensagem. E, quando você dá por ela, você tropeça e cai no chão. E, imediatamente, a primeira coisa que acontece em termos de reação física é você tentar fazer uma análise muito rápida, não é? A ver se houve algum tipo de dano, ou seja, se você se magoou, se esmurrou um braço, se esfolou um joelho, não importa. Ou seja, nós tentamos ver se a nossa integridade física permanece. E, num segundo momento, nós começamos um processo a tentar encontrar um motivo que justifique a nossa queda. Ok? A grande maioria das pessoas, o que é que vai imediatamente tentar fazer? Vai tentar olhar para o ambiente em volta e vai tentar encontrar defeitos ou problemas, algo que não esteja dentro da normalidade, que de alguma forma possa trazer um suporte e que justifique essa queda que a pessoa deu. Então vamos imaginar que eu caí e começo, por exemplo, a olhar para o chão e começo a tentar perceber se o chão está nivelado ou se existe algum buraco, alguma coisa que de alguma forma me trouxesse instabilidade na questão da movimentação, não é? E que me possa ter causado esse desequilíbrio ou que tenha um objeto qualquer, um elemento que me tenha feito tropeçar e cair. E depois começo a pensar na questão do telefone. Porquê é que eu estava a mandar mensagem? Foi mandar mensagem que me obrigou a cair ou que me fez cair. Ou seja, nós começamos a encontrar uma série de âncoras, não é? Que de alguma forma justifiquem aquilo que foi um problema que nos aconteceu. Se nós formos a tentar encontrar e a tentar incutar ou empurrar a responsabilidade para outras pessoas, que é o que a maior parte de nós faz de forma automática, nós podemos dizer, por exemplo, que o pavimento não está com boa manutenção, ou seja, que a Prefeitura ou a Câmara Municipal ou que o Governo deveria ter os passeios ou o chão devidamente nivelado e que não está. Nós podemos, inclusive, culpar se acontece alguma coisa de negativo, se esmurramos um braço ou qualquer coisa assim. Nós podemos, inclusive, dizer porque é que a pessoa está tão viciada nos aparelhos de telefone, malditos sejam os telefones. Nós encontramos sempre mil e um motivos que justifiquem o problema, mas muito dificilmente nós conseguimos voltar essa autorresponsabilidade para nós. Ou seja, a responsabilidade do que aconteceu ser algo que deriva das nossas decisões, dos nossos comportamentos e não necessariamente do comportamento de outras pessoas ou das circunstâncias do ambiente que nos envolve. Como é que, neste caso específico, nós assumiríamos autorresponsabilidade? Nós deveríamos dizer assim, ok, se eu sei que à partida há a possibilidade, há a probabilidade do chão ou do piso estar desnivelado, então compete-me a mim assumir a responsabilidade de estar atento aonde é que eu piso.
ou seja, de estar atento ao trajeto que eu estou a fazer enquanto caminho. Segundo lugar, eu saber que para que eu possa ter atenção em relação ao solo onde estou a caminhar, eu não posso estar distraído. Ou seja, se eu estiver a mandar mensagem, ou sempre que eu estiver a mandar mensagem, eu paro, portanto, escrevo o texto e depois continuo e prossigo o meu percurso. Dessa forma, eu estou a assumir responsabilidade para evitar que o problema aconteça. Então, assumir responsabilidade neste caso é eu ter consciência de que eu sou responsável por aquilo que acontece, independentemente do estado do ambiente em volta. Do estado do piso, de ter elementos no chão estranhos e que me possam fazer tropeçar, da questão do telefone, ou seja, 1001 elementos que acabam por ser da minha responsabilidade analisar. Eles já lá estavam e se eu estou a fazer aquele percurso, eu tenho responsabilidade de analisar o ambiente que me circunda. Ok? O grande problema neste momento é que esse ambiente que de alguma forma justifica ou que de alguma forma é descrito pelo exemplo que eu acabei de dar, pode ser refletido para as crises económicas no Brasil, para a crise de emprego em Portugal, no Brasil e em quase em todo o mundo. Há uma crise em termos de emprego quase generalizada. A questão da oscilação económica, a questão das crises políticas, especialmente aqui no Brasil, nós encontramos sempre esses elementos como uma justificativa sempre que nós fracassamos. Mas qual é o grande problema e o grande risco de nós fazermos isso? Vejam bem, se nós dizemos que a responsabilidade por aquilo que acontece na nossa vida de menos positivo é de outras pessoas que não nós mesmos, não é? Nós estamos a dar a essas pessoas o poder de condicionar, ou seja, de decidir como é que vai ser a nossa vida. Só no momento em que assumimos responsabilidade por tudo aquilo que acontece na nossa vida é que nós adquirimos o poder de transformar a nossa vida. Ou seja, se nós queremos ter resultados positivos, nós primeiro temos que assumir responsabilidade por tudo aquilo que nós fazemos para que depois tenhamos o poder de trabalhar na direção certa e de termos eventualmente esses resultados que tanto esperamos. Então, quando eu ouço pessoas dizer que há muito desemprego e que por isso é que elas não arranjam trabalho, uma das coisas que eu digo é, então, quer dizer que você, enquanto o governo não mudar, você nunca vai encontrar emprego. Você está a dar o poder todo de uma atividade profissional ao governo. E você vê no dia-a-dia imensas pessoas na mesma situação que, apesar das mesmas circunstâncias, ou seja, de uma crise em termos de emprego que as pessoas associam muito às decisões políticas, não é? Conseguem encontrar emprego. Porquê é que elas conseguem e você não consegue? Porque elas são mais qualificadas ou porque elas têm outro tipo de oportunidades, estão numa melhor cidade. Meus amigos, isso nada mais são do que desculpas, mais uma vez, e eu sei que para muitos de vocês isto é complicado de entender, mais uma vez isto são desculpas para não assumirmos responsabilidade, porque é muito difícil um ser humano acreditar ou assumir total responsabilidade pelos seus atos. Mas se nós não assumirmos essa responsabilidade, se nós não abraçarmos aquilo que são as condições, as circunstâncias em que vivemos, nós não temos capacidade para traçar ou delinear estratégias e planos para podermos mudar alguma coisa. Então, mesmo que haja desemprego, a única coisa que me compete a mim é assumir responsabilidade por aquilo que eu faço e tentar encontrar caminhos que, apesar das taxas elevadas de desemprego, me possibilitem arranjar uma atividade profissional bem remunerada. Ok? Quando eu comecei esta carreira em 2013, toda a gente me dizia, primeiro, que não era possível ter uma vida estável em termos económicos a ajudar profissionalmente outras pessoas. Que não era possível ser um autor bem-sucedido a fazer publicações de livros apenas em formato digital. E dezenas de outras crenças que as pessoas me diziam em termos de circunstâncias sociais que, de alguma forma, deitavam por terra ou derrubavam aquilo que eram as minhas ambições. E, apesar de tudo isso e apesar dessas circunstâncias, eu consegui delinear uma estratégia e tentar contornar esses problemas com decisões diferentes. Ou seja, se as circunstâncias fossem normais, vamos dizer assim, eu possivelmente não teria traçado determinadas estratégias e não tinha feito determinadas coisas na minha carreira. Eu fiz porque eu aprendi a assumir responsabilidade e, conforme as circunstâncias alheias, eu trabalhar apesar delas serem, à partida, negativas ou menos prósperas. Okay? Então, foi só a partir do momento em que eu assumi responsabilidade pela minha vida que a minha vida começou a andar para a frente. Foi só a partir do momento em que eu assumi responsabilidade que eu comecei a ter resultados. Foi só a partir desse momento que eu comecei a acreditar que era possível. E no momento em que eu acreditei que era possível, eu comecei a ter resultados.
Então, se eu hoje cheguei a este patamar e que muitos de vocês me elogia e eu fico muito grato sempre que vocês, de alguma forma, me acarinham através das vossas palavras como um feedback em relação ao meu trabalho, eu posso vos dizer que eu só cheguei aqui precisamente porque eu assumi total e absoluta responsabilidade por tudo o que acontecia na minha vida, positivo e negativo. Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha à minha disposição as ferramentas para eu poder mudar aquilo que não estava bem. Então, se você quer mudar a sua vida, a primeira coisa que é necessária é você assumir a responsabilidade, por mais que isso seja um custo elevado. Assumir a responsabilidade não é assumir a culpa pelos problemas do mundo, é sim adquirir o poder de mudar a nossa vida. Então, a autorresponsabilidade é, sem dúvida, a ferramenta mais importante de quem procura uma vida equilibrada, uma vida próspera, uma vida abundante. Jamais nós conseguiremos chegar ao nosso destino se antes não assumirmos responsabilidade de tudo aquilo que nos acontece. Porque, apesar das circunstâncias à nossa volta podem não parecer favoráveis, se nós assumimos responsabilidade pelos nossos problemas, se nós assumimos responsabilidade pelas nossas limitações, nós adquirimos também a capacidade para contornar essas condições menos favoráveis. Então, agora eu pergunto-lhe, o que é para si ser autorresponsável? Ou seja, assumir a autorresponsabilidade na sua vida, o que é que representa? De que forma é que assumir a autorresponsabilidade por tudo o que lhe acontece lhe está a trazer na sua vida a capacidade para ir em frente e chegar aos seus objetivos? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e com familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça também de ativar as notificações para receber, todas as terças-feiras, um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Peço também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio, espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.